Olá, sejam bem-vindos a mais um Olhar 360 Graus. Estamos felizes por ter esse sábado conectados com todos vocês por todo o Brasil. Nós somos o NAFAD, o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. Estamos aqui com a APSEM para poder trazer para todos vocês o que há de mais moderno na evidência, na experiência sobre a microbiota intestinal, os probióticos e como isso pode impactar diretamente a vida de cada paciente nosso. Nós somos muito gratos por vocês estarem conosco. E aqui eu estou ao lado da grande maestra Maria do Carmo, alguém que dispensa qualquer tipo de comentários pela sua história, por aquilo que ela entrega, pelo aquilo que ela nos empolga, nos impulsiona para poder estudar sobre tamanha estrutura que é a microbiota intestinal. Eu acho que hoje nós vamos ter, professora, um dia extraordinário. Não é isso? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio, pelas suas palavras. Bom dia a todos, bom dia a todo o Brasil. Prazer estar aqui hoje nesse olhar 360 graus, que sempre é um desafio, mas um desafio que a gente adora fazer. Agradeço muito a APSEM e parabenizo, por essa iniciativa tão bacana. E vamos fazer uma manhã aqui muito intensa de temas, sempre baseando na microbiota, a sua modulação com os probióticos. Vamos ver o que temos de novo, né, Fábio? Com certeza, professora. Vocês, na nossa plataforma, vocês têm do lado direito o acesso a mandarem suas observações, tudo aquilo que vocês têm de perguntas para os nossos mestres. Na nossa mesa de videocast, daqui a pouco eu corto para vocês, vamos ter o querido Ricardo Barbucci, a professora Carla Granja, estaremos juntos aqui durante as próximas 3 horas, falando e compartilhando um pouco para vocês o que tem na literatura. A professora tem uma missão. Ela vai trazer para a gente insights, o que há de mais moderno para a prática clínica, o que podemos esperar do Roma 5 e o que já temos na visão do DDW vinda da nossa caravana da Neurogasto. Querida professora, hoje vai estar contigo. Vamos começar? Vamos Um lá. forte abraço, daqui a pouco estaremos juntos de novo. Vamos lá, né, Fábio? Falando dessa microbiota, introduzindo aqui esse tema tão importante, falar dessa evolução do que a gente viu, tem visto, e as evidências para o futuro. Aqui os conflitos de interesse para a nossa apresentação. E vejam esse trabalho recente mostrando para nós as publicações cada vez mais. A literatura não para, né? Evidências bastante robustas, não só de publicações, mas de comunicados, e isso em toda a área da microbiota, suas modulações, os probióticos, a dieta, enfim, nós temos essa. E de onde vêm essas publicações? Achei muito interessante. 55% vem da China e Estados Unidos aí com 10% da contribuição, e uma contribuição um pouco menor da Europa, mas imaginem isso daqui 10 anos, com todo mundo estudando com afinco a nossa microbiota. Microbiota, quando a gente fala da microbiota, nós estamos falando de uma comunidade de micro-organismos, né? Principalmente as bactérias, que nós conhecemos um pouquinho mais, mas tem as arqueias, tem os fungos e os vírus, que ainda são misteriosos a sua importância e a sua modulação, mas fazem parte desse mundo que hoje é muito maior, porque envolve não só esses micro-organismos, ou seja, a microbiota propriamente dito, mas o microbioma, ou seja, os elementos genéticos, os fatores ambientais, os metabólitos tão importantes que essa microbiota produz, cada vez mais se reconhece esses metabólitos, inclusive na participação de algumas doenças, como a gente vai ver, especialmente alguns metabólitos participando na neurotransmissão ou na formação de algumas neurotransmissores. Então, a importância desse conjunto do microbioma, da microbiota. E quando a gente fala do microbioma, a gente sempre está falando do microbioma intestinal, mas a gente tem que lembrar que o nosso microbioma humano é imenso, nós temos microbioma em todo o corpo, no cabelo, a mulher na vagina, na pele, enfim, mas vejam que a microbiota intestinal, o microbioma intestinal, de fato, ele é importantíssimo, ele representa
os grandes estudos, a grande pesquisa, porque parece que a partir dele é que de fato a gente reconhece essa microbiota e a sua comunicação com o cérebro, com todos os outros órgãos. Então, o nosso sistema digestivo, desde a boca até passando até pelo intestino grosso final, nós temos uma microbiota vasta e, claro, o microbioma que conduz a todas as alterações. E essa evolução, ela ocorre com o correr do tempo, né? A gente nasce com uma microbiota, adquirimos a partir da infância, e vamos crescendo. Na idade adulto jovem tem uma microbiota muito mais diversificada, muito mais saudável, se a pessoa for saudável, claro, com diferenças na quantidade, digamos assim, na diversidade, na qualidade. Isso vai diminuindo com o correr dos anos, a gente chama isso de uma alteração fisiológica, mas tudo isso representando conhecimentos muito recentes do nosso microbioma, de como a gente convive com isso ao longo de nossa história. Funções essenciais, isso todo mundo sabe, hoje reconhecidamente o microbioma que nos habita representa um papel importantíssimo na nossa vida, essencial à nossa existência, tanto de ponto de vista metabólico, imunológico, produção de vitaminas, enfim, uma série de fatores no eixo cérebro-intestino que Barbucci vai abordar, como é importante essa microbiota, os seus metabólitos, a sua genética. Então, são funções vitais da nossa existência e a gente sabe, passando não só pelo eixo cérebro-intestino, mas hoje uma comunicação possível com diversos órgãos, fígado, coração, pele, enfim, essa microbiota do intestino, do trato gastrointestinal, sendo aí a mais importante, a mais estudada e com comunicações aí com todos os nossos órgãos. E hoje a microbioma é estudado em todas as áreas da medicina. Onde a gente quiser estudar, existem estudos, existem trabalhos que nos mostram algumas evidências dessa participação. Mas quando tudo dá certo, quando a gente tem saúde, né, dizia o professor René Lechiche, que a saúde é a vida no silêncio. A gente não lembra, né, que tem intestino se ele funciona bem, que tem pulmão se a gente respira bem. Mas, na verdade, o intestino aloja esses trilhões de micro-organismos que, juntamente com a maior coleção de células imunes do nosso corpo, estão em atividade contínua, intensa, mas silenciosa. Em determinado momento, por não termos mais esse equilíbrio tão perfeito entre os fatores da microbiota, os fatores do hospedeiro e os fatores ambientais, pode ser que a gente perca esse equilíbrio e possa ocorrer o que a gente chama de disbiose, ou seja, já não é tudo tão silencioso, pode ocorrer uma alteração transformando os nossos micro-organismos em mais agressivos, metabolicamente mais ativos, mais pró-inflamatórios. Por isso essa correlação tão importante do microbioma com inúmeras doenças, não só digestivas, mas também extradigestivas. E aqui apenas do ponto de vista de visual, né, para a gente ter uma ideia do que seriam os bons micro-organismos, as boas bactérias para nós, e o que seriam aquelas mais agressivas em momentos de disbiose, e é isso que tem sido cada vez mais estudado. A dieta representa dessa disbiose talvez um dos fatores mais importantes, tanto que para modular favoravelmente, o primeiro degrau seria uma dieta adequada. E aqui mostrando nesse estudo recente o quanto a dieta de fato produz lá o que a gente come, a microbiota vai utilizar, e isso vai ser fundamental para que a gente desenvolva ou mantenha um microbioma saudável e que nos mantenha em saúde geral. E vejam esse trabalho também muito recente, desse ano agora, mostrando as alterações climáticas tão estudadas no mundo inteiro. A Terra está esquentando e parece que isso influencia também e vai influenciar no nosso microbioma, porque influencia não só no próprio calor, no própria temperatura, mas também dos alimentos que a gente vai consumir, que também estão diretamente associados, sejam vegetais, sejam eles proteínas, enfim, animais, que vão interferir diretamente, podem interferir diretamente no nosso microbioma. Então, são fatores ambientais, o clima, fatores dietéticos que interferem e que fazem com que a gente
Em momento de desbiose, o paciente que nos procura, por exemplo, ele tem uma série de disfunções que podem alterar vários funções vitais, como, por exemplo, alterações imunes, alterações motoras, sensitivas, e é isso que a desbiose pode causar, essa alteração da barreira intestinal, alterações essas muito estudadas em várias doenças, como a gente vai comentar já já. Hoje a microbiota, então, não está mais restrita, há alguns anos, às doenças digestivas. Ela hoje se associa a inúmeras doenças extradigestivas. A gente tem estudado isso e visto o interesse, por exemplo, da oncologia, da metabologia, da endócrino, em estudar pacientes com doenças muito características, como, por exemplo, o diabetes, a obesidade, o câncer de colo, o câncer de hepatocarcinoma, e hoje todas essas áreas são muito estudadas e parece que, de fato, a desbiose pode impactar e ser o fator inicial em várias dessas doenças. Aqui mostrando, então, essa associação, que a literatura hoje é vasta, aqui há só alguns exemplos, da participação da microbioma, da desbiose, no desencadeamento, por exemplo, da síndrome do intestino irritável, por exemplo, da doença de Parkinson, por exemplo, do diabetes, ou seja, uma medicina toda voltada hoje muito também para essa área. E quando a gente fala que, então, tudo, quase tudo, ou quase toda a medicina se debruça hoje na fisiopatologia das doenças, em algum momento entra o microbioma, a gente sabe que isso é verdade, parece que não há dúvida. Existem perguntas, é causa ou consequência, mas o fato é que a microbioma intestinal alterado tem sido estudado e associado a doenças todas, inclusive cardiológicas, pneumológicas, enfim, toda a área. O que é interessante é que parece assim, todo mundo que é saudável vai ser saudável mais ou menos igual, com diferenças semelhanças e diferenças regionais, geográficas, mas parece que vamos ter uma microbiota, quando definida a microbiota humana saudável, muito semelhante. O que é mais difícil é o desafio de reconhecer, porque parece que cada doença terá sua desbiose própria. Esse é o grande desafio para o futuro. Então, muito se usa hoje o aforismo de Ana Caterina, né, lá de 1800, onde ela dizia: todas as famílias felizes têm um perfil mais ou menos parecido, mas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira. Então, a gente pode extrapolar esse aforismo para a desbiose nas diferentes doenças. Quando a gente fala da nossa, no nosso tema principal aqui hoje, das doenças funcionais, existe de fato na literatura uma revolução desses conhecimentos, doenças essas consideradas psicossomáticas, emocionais, hoje com uma fisiopatologia lindíssima, desafiante, mas que participa diretamente esse microbioma, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que mais tarde vamos falar especificamente, mas onde a gente vê a participação do microbiota, de infecções prévias, da alimentação, enfim, mudou muito. Falando um pouquinho do DDW, então, dentro desse contexto, o que a gente teve em relação ao microbioma no DDW? Tivemos vários temas, vários trabalhos, inclusive aulas em relação à síndrome do intestino irritável, muitos insights aí para supercrescimento, que não vamos comentar, porque teremos uma apresentação do professor Barbucci, muita coisa na doença inflamatória intestinal, inclusive não só na fisiopatologia, mas já em trabalhos com modulação, com probióticos, com transplante de fezes, fatores dietéticos muito estudados e terapias além dos probióticos, começando a pensar em pós-bióticos e outras formas de manipulação. Chamou muita atenção esses estudos apresentados, não só, foram 3 estudos, na verdade, do DDW, a importância do microbioma do intestino delgado, que a gente já sabia que ele seria tão importante, ali que está tudo, sistema imunológico, essas células neuroendócrinas, está ali toda aquela função que a gente chama tanta atenção. Então, esses autores mostraram realmente nos highlights do DDW a importância desse intestino delgado, com todo esse papel, não só no intestino irritável, na doença inflamatória intestinal,
E o que eles concluem que fosfolipídios produzidos no microbioma do delgado induziram ativação neuronal e hipersensibilidade visceral, justificando a dor em pacientes com intestino irritável, e camundongos colonizados com microbioma de doença inflamatória intestinal apresentaram uma preferência reduzida por luz, maior mobilidade e maiores respostas visceromotoras a estímulos não nocivos na distensão coloretal, sugerindo, então, que a microbiota produtora desses fosfolipídios podem afetar diretamente o processo inflamatório, o eixo cérebro-intestino, deixando claro a importância que se dará agora a microbioma do intestino delgado, possivelmente um microbioma realmente diferenciado em sua importância. Os modernos conceitos do professor Mark Pimentel em relação ao supercrescimento metanogênico, do hidrogênio, enfim, novos conceitos que também serão abordados aqui pelo Ricardo Barbucci, mas que no DDW, que a gente está falando aqui, foi um ponto de muito destaque, muito comentário, essas apresentações, os modernos conceitos do SIBO, digamos assim, dos microtipos de supercrescimento. E do câncer coloretal, esse trabalho muito interessante, foi motivo de uma apresentação de destaque no DDW, onde já tem a sua publicação aí colocada, mas foi apresentado lá, mostrando a importância do microbioma, da disbiose no câncer coloretal. Parece não ter dúvidas da importância dessa participação, seja do microbioma, dos seus metabólitos, da genética que nos habita no desenvolvimento dos pólipos, dos adenomas, tubulares, vilosos, enfim, é esse o trabalho apresentado no DDW. E, mais uma vez, salientando a importância, parece sem dúvida também, muito citada no DDW, da doença inflamatória intestinal, em algum momento, essa disbiose, essa alteração da permeabilidade intestinal, as questões imunológicas, realmente desencadeiam uma microbiota muito mais pró-inflamatória e pode ser o fator desencadeante para as doenças de Crohn, retocolite e outras doenças inflamatórias para o desenvolvimento delas, começando aí com a disbiose. Aqui, a importância também nas doenças neuropsiquiátricas, assim, muito falada, também no DDW apresentado, no autismo, no Alzheimer, e vinda diretamente, não do microbioma de outros locais, mas do nosso, do microbioma intestinal. O viroma ainda é um mistério, nós vamos aprender com certeza, inclusive a reconhecê-lo e depois a modular, assim como os fungos, mas já se tem muito estudo, inclusive em neoplasias e também não só na neoplasia, mas também nas doenças inflamatórias intestinais. E vai mudar porque nós ainda não sabemos como que a gente identifica, como que eu faço o diagnóstico dessa disbiose. Então, vários estudos, são perspectivas futuras, mas uma mudança da metanogênica para a chamada multi-ômica, ou seja, coisa complexa, mas que virá para o diagnóstico, para o reconhecimento, isso tem sido feito para o reconhecimento do microbioma saudável do ser humano e será aplicado também nos nossos pacientes no futuro. Modulamos de várias formas, já falamos da dieta, do estilo de vida, do peso ideal, modulamos com pré-bióticos, mas especialmente na prática, modulamos com exercícios, com atividade física, com bom peso, modulamos com a dieta, que é fundamental. Essa é uma pergunta, né? Será que é um fator que faz com que os centenários europeus estejam vivendo mais? Será que foi um fator diferencial? São estudos que hoje na França e na Alemanha se fazem. Será que ela tem essa importância toda? E os probióticos, pré-bióticos e pós-bióticos, que também hoje a gente tem como modular. Existem vários mecanismos muito interessantes na participação do mecanismo de ação dos probióticos. A gente já sabe que vários probióticos podem exercer uma, duas ou todas essas funções e a literatura não para de reconhecer, e embora que vejam o que vai acontecer, inclusive com um aumento significativo no mercado de probióticos aí nos próximos anos, até 2030, veja um aumento na América Latina. A América Latina está ali em lilás, roxo. Vejam como que na prática não tínhamos em 2017 e como teremos, e já temos e teremos ainda mais. Então esse é o futuro
dos probióticos, do mercado de probióticos, e o mercado aponta o quê? O que as pesquisas apontam. Então, nada mais do que a gente esperar por isso. Estão definindo ainda o microbioma humano normal, por isso a dificuldade da gente reconhecer a desbiose, mas isso está... E a inteligência artificial, que chegou para ficar e vai nos ajudar. Vai nos ajudar a reconhecer esse microbioma dos nossos pacientes. Claro, a gente espera estar vivo até lá para ter esse diagnóstico dessa forma, como mostra esse diapositivo, mas é por aí. Quer dizer, a inteligência artificial realmente vai reconhecer para nós muito desses trilhões de micro-organismos que nos habitam, realmente uma dificuldade imensa desse reconhecimento. Eu agradeço, vamos discutir um pouco agora, junto com Carla, Barbucci e Fábio. Obrigada. Quando a gente começou a falar sobre microbiota e a ouvir as aulas da professora, e alguns anos atrás, e é incrível a gente perceber a evolução de tudo isso, né, professora? Como foi evoluindo, os trabalhos foram surgindo, e as definições foram acontecendo, e hoje a gente tem muito mais informação do que se tinha anteriormente. Hoje já tem mais perspectivas de a microbiota para determinadas doenças, inclusive probióticos para determinadas doenças. Ainda tem muito o que caminhar, como a própria professora gosta de enfatizar. Mas é incrível a gente ver essa evolução, né, Fábio? E hoje, com certeza, vai ser uma manhã de grande aprendizado. Com certeza. Professora, para que nós possamos compartilhar com todos os nossos membros dessa nação apaixonada pela microbiota, que muito, eu lembro quando, começando a minha vida na Neurogastro, me inspirava nas suas aulas, onde você mostrava todo aquele futuro. E tirando um pouquinho, o futuro já é agora, já temos que realmente dominar cada vez mais o conceito, aprender a interface que a microbiota tem no tubo intestinal e dali poderá fazer cada vez mais uma abordagem individualizada. Essa vai ser uma missão para nossa geração ainda, cada vez mais com a inteligência artificial, trazendo para a gente a missão de compreender, de como individualizar cada tratamento. Seja bem-vinda, professora, à nossa mesa de debate. Muito obrigada. Com certeza, né, Fábio, que sabíamos há 10 anos atrás, hoje sabemos muito mais. É claro que ainda estamos começando. É um tema, além de difícil, trilhões de micro-organismos, é uma coisa realmente complexa, mas eu tenho certeza que a gente sabe muito mais hoje. Não só sabemos, como a literatura mostra claramente esses novos conceitos, como que a gente modula a necessidade de reconhecer cepas ideais para cada condição. Isso a gente não tinha esse conceito, né? Tinha um conceito de probiótico, era dado assim para melhorar, em geral, a saúde humana, e não é bem assim. A gente tem cepas específicas para condições específicas, e isso veio desse conhecimento muito grande da microbiota, depois do microbioma, e de todas essas associações que mostramos. É um mundo assim que, com certeza, em pouco tempo terão muitas mudanças, seguramente. Professora, a primeira pergunta que temos nos nossos grupos é como escolher um probiótico. A senhora poderia dizer para os mais novos, nós temos uma audiência extraordinária, os meninos que estão agora começando a jornada e querem realmente multicepas manipuladas ou realmente cada vez mais um direcionamento para uma cepa específica, para uma abordagem fisiopatológica específica. Não tem dúvida, né? Isso acho que já está bem claro. Os estudos mostram cada vez mais que se a gente não fizer isso, a gente vai estar até piorando uma microbiota que já não está tão saudável, oferecendo micro-organismos, bilhões e trilhões, sem nenhum racional, né? Então, eu acho que essa primeira pergunta que abre os debates, abrirão os debates que no futuro a gente vai voltar a falar disso. Eu acho que a escolha, pensar muito bem que cepa eu vou escolher. Essa cepa tem um racional, ela tem evidência, onde que ela foi produzida, a validade,
eu preciso de tantos milhões, quanto mais melhor não é verdade, quanto mais cepas melhor também não é verdade, depende muito do que foi estudado, do que foi mostrado. Então, eventualmente, sim, multicepas, eventualmente uma cepa só, eventualmente 1 milhão, eventualmente 1 trilhão, depende. Então, isso não tem, assim, manipulados, a gente sabe que não tem como, quando a gente vê o rigor dessas empresas, né, das indústrias de probióticos para se conseguir ali separar uma cepa tão específica, realmente é impossível que a gente consiga manipular de uma maneira tão rigorosa e tão importante. Eles têm que estar vivos, não é esse o conceito de probióticos, micro-organismos vivos que, quando dados em quantidade e qualidade adequada, promovem a saúde humana. Então, se a gente lembrar do conceito, a gente vai estar sempre escolhendo os melhores probióticos para os nossos pacientes, de acordo com cada doença. Ainda não temos isso, como escolher cada um, já temos para algumas condições alguns probióticos, mas isso virá com certeza aí, com maior, quanto mais se conhece, a gente mostrou ali o diapositivo da previsão do mercado até 2030, quase dobrando em relação a 2022, passando agora, então, e é um aumento muito grande também em países onde antes não tínhamos tanto, inclusive a América Latina, inclusive a África. Então, acho que é um mundo a ser descoberto, mas já temos um caminho aberto e com muitos conceitos aí já firmados, na minha opinião. Com certeza.